Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos aqui dar continuidade à mineração de cadeias frequentes e falar sobre o algoritmo de Yukonen. Como nós vimos, a construção de árvores de sufixos ela pode ter um custo cúbico. E o nosso objetivo aqui é como nós podemos, a partir da exploração de informação que já é adquirida ao longo do processo, realizar isso de forma mais eficiente. O ponto inicial é como que nós podemos utilizar um espaço linear para o armazenamento da árvore de sufixo. Ou seja, se um algoritmo armazena todos os símbolos em cada rótulo de aresta, então a complexidade é ordem de N2, que é exatamente compatível com o número de cadeias possíveis a partir de uma sequência de tamanho N. A ideia aqui é não armazenar todos os símbolos, mas apenas uma indicação de quais são os símbolos aí, que é chamada uma técnica de compressão de arestas. Ou seja, nós mantemos apenas a posição inicial e a posição final do rótulo de aresta da cadeia da string de entrada S. Ou seja, se um rótulo de aresta é dado como S de I até J, nós vamos manter apenas IJ e não todos os símbolos que ocorrem no meio. Com isso, a nossa demanda por espaço ela se torna muito menor. Mas ainda assim, o custo de execução ele é significativo e nós vamos ver aqui algumas estratégias que vão ser utilizadas e que conjuntamente vão permitir que a gente alcance um custo linear. Vamos então observar aqui o que era a árvore anteriormente que nós tínhamos construído. Notem os símbolos aqui nas várias arestas. E esses símbolos são todos substituídos por um par de números que dá um custo constante por aresta para cada uma das cadeias que é representada aqui. Então, por exemplo, essa cadeia que é a cadeia completa, ela é representada apenas pelo par 18. Essa cadeia que tinha aqui 4 caracteres, ela é representada por 48. Embora a cadeia tenha 7 caracteres, nós estamos levando em consideração o dólar aqui como terminador. Então essa é a estratégia que nós vamos utilizar ao longo do processo aqui, como vamos ver na sequência. Bom, quais são então as estratégias para a redução do custo computacional? Uma primeira observação é que o algoritmo de Yukonen ele é inteligente no sentido de que ele é um algoritmo online, ou seja, ele vai construindo a árvore de sufixos em fases. A fase I ela constrói a árvore até o iésimo símbolo na string. Seja tal de I a árvore de sufixo até essa fase, até que o iésimo prefixo SI com I entre 1 e N. O algoritmo de Yukonen ele constrói esse tal de I a partir de tal de I menos 1. Então vejam que essa lógica da construção incremental, utilizando o último estágio alcançado e fazendo um pequeno acréscimo para o próximo estágio, ela é muito frequente e é quase que comum a todos os algoritmos que nós trabalhamos aqui, tanto em termos de sequência quanto em termos de conjuntos. A questão é como que nós fazemos isso eficientemente e não temos uma perda de informação. Tá? Então, nesse caso, nós temos que garantir que todos os sufixos, incluindo o caractere corrente SI, estão na nova árvore intermediária tal I. Em outras palavras, na fase I, nós inserimos todos os sufixos JI para J igual a 1 até J igual a I, na árvore tal I. Cada inserção é chamada a jésima extensão da iésima fase. Então nós temos fases, que é cada um dos caracteres do padrão que está sendo inserido na árvore de sufixos, e nós temos as extensões. Uma vez que nós processemos o caractere terminal na posição N mais I, então nós temos a árvore de sufixos final. Entretanto, esse algoritmo de Yukonen ele ainda é ingênuo e ainda possui uma complexidade cúbica. Por quê? Porque essa extensão de tal i a partir de tal i menos 1, ela tem um custo quadrático em i.
com a última fase requerendo n ao quadrado de complexidade. Com n fases, nós caímos de novo no cúbico e a ideia é como que esse tempo pode ser reduzido para linear, tomando medidas de eficiência e amortização. Então aqui nós temos o algoritmo ingênuo do Yukonen, né, que ele já leva em consideração essas características de fases e extensões, mas notem que eu encontro aqui o final, né, do caminho de Ji-1, acrescento o SI ao final. Como eu tenho que fazer essa operação todas as vezes, isso é o que dá o custo quadrático, além da inserção em si. Vamos então ver as estratégias que nós utilizamos para tornar isso mais eficiente. A primeira estratégia é chamada de sufixo implícito. Então, qual é essa otimização? Na fase I, ou seja, quando estamos trabalhando o caractere I, se a jésima extensão SJI é encontrada na árvore, então tudo que vier depois também vai ser encontrado. Não nesse sentido, ele tem uma lógica meio a priori aqui, né? Uma lógica de que, já que você garante que uma vez que a primeira extensão foi encontrada e o algoritmo em execuções anteriores ele já perseguiu esse processo e levou a cabo até o fim, então não é necessário trabalhar as extensões subsequentes. Ou seja, cada extensão ela é tratada uma única vez que nas subsequentes ela já é considerada. Então a árvore de sufixos tal I, ao fim da fase I, tem sufixos implícitos correspondentes às extensões J+1 até I. É importante a gente notar que todos os sufixos vão se tornar explícitos na primeira vez que nós os encontrarmos uma nova subcadeia que não existe na árvore. Isso vai certamente acontecer na última fase, quando nós processamos o caractere $, e não pode ocorrer em nenhum outro ponto em S. Ou seja, uma vez que o $, ele não pertence ao sigma. Então, nós temos aqui uma condição de contorno, que ao fim do processo, o $, garante a completeza dos sufixos implícitos que nós temos interesse, mesmo que eles ocorram uma única vez. Uma segunda estratégia é chamada de extensões implícitas. Então, nós vimos sufixos implícitos, agora nós temos extensões implícitas. Seja a fase corrente I e seja L menor ou igual a I-1, ou seja, menor do que I, o último sufixo explícito na árvore tal de I-1. Ou seja, o que nós até onde nós já chegamos com o sufixo explícito. Todos os sufixos explícitos em tal de I-1 têm rótulos de aresta na forma XI-1, que levam às folhas correspondentes, onde a posição inicial X é específica ao nodo, mas a posição terminal vai ser sempre I-1, porque isso é do processo de construção caractere a caractere da sequência. Na fase I-1. Ou seja, na fase corrente I, nós teremos que estender esses caminhos acrescentando SI ao fim. Entretanto, ao invés de explicitamente incrementarmos todas as posições de fim, nós podemos simplesmente colocar como que um sentinela lá, um apontador que vai manter o registro da fase corrente sendo processada. Se nós substituirmos XI-1 com XE, então na fase I nós mudamos simplesmente o valor de e aquela sequência ela vai ser estendida e imediatamente todos os sufixos, os sufixos existentes, são implicitamente estendidos para X de I. E nós não temos que visitar cada folha promovendo a extensão. Em uma operação de incremento de E, nós temos tratado todas as extensões de 1 a L para a fase I. Então é uma forma interessante, mais uma vez, explorando o conhecimento que nós já temos a respeito da sequência sendo armazenada na árvore de sufixos, para gerar a próxima extensão da árvore. Então aqui nós temos um exemplo dessas extensões. Aqui nós temos a tal de 6, nós vemos aqui que apenas para aqueles vértices que já tenham sido desmembrados, nós mantemos aqui o intervalo como antes.
Para todos os outros casos, nós temos o 1 de E aqui. E quando nós vamos acrescentar o T, que é o último caractere, nós vemos aqui que mantemos 1 de E, mas agora ele significa até T, porque o E ele passa a receber o valor T, ok? Temos ainda algumas outras otimizações. Tá? A ideia aqui do macete de saltar e contar é que para a JESMA extensão da fase I, nós temos que encontrar a substring JI-1 de tal forma que nós podemos adicionar SI ao fim. Note que essa string ela deve existir em tal de I-1 porque nós já processamos o símbolo SI-1 na fase anterior, como nós acabamos de ver nos sufixos implícitos lá. Assim, ao invés de buscarmos por cada caractere S de J até I-1 iniciando da raiz, nós primeiro contamos o número de símbolos na aresta iniciando com o caractere SJ. Seja esse comprimento M. Se M é mais longo que o comprimento da substring, ou seja, M é maior que I-J, então a substring deve terminar nesta aresta, e nós simplesmente saltamos para a posição I-J e inserimos SI. Ou seja, ela já está lá pronta para ser adicionada, nós não precisamos fazer todo esse processo, nós subentendemos o que é o processo de salto. Por outro lado, se o M for menor, nesse caso, a posição de inserção não está na posição corrente, mas sim no filho, que nós vamos chamar de VC, e nós vamos procurar no filho com a mesma estratégia. Ou seja, nós rapidamente, ao invés de nós trabalharmos então com o comprimento da string, nós vamos dar saltos nesta string, considerando a quantidade de símbolos que é armazenado no rótulo da aresta. Com essa otimização, o custo de uma extensão se torna proporcional ao número de nodos no caminho, e não o número de caracteres na sequência que está sendo incrementada. Uma outra otimização aqui é o que se chama de links de sufixo. Ou seja, nós podemos evitar a busca pela substring SJ-1 a partir das raízes, utilizando links de sufixo. Como isso funciona? Para cada nó interno VA, nós mantemos um link para o nó interno VB, onde L de VB é o sufixo imediato de L de VA. Na extensão J-1, seja VP o nó interno sob o qual nós encontramos o S de J-1 de I. E seja M o comprimento do rótulo do nó do VP. Para inserir a JESMA extensão SJI, nós seguimos o sufixo até VP, para outro nodo, vamos supor VS, e buscamos a subcadeia remanescente SJ mais 1 de I e menos 1 a partir de VS. Ou seja, nós criamos esses atalhos, né, de forma que o processo de encontrar o melhor ponto de inserção torne-se mais eficiente. O uso de links de sufixo nos permite saltar internamente dentro da árvore para diferentes extensões, ao invés de termos que buscar a partir da raiz da árvore em cada momento da execução. Aqui nós temos então o algoritmo linear, né? O início do algoritmo é idêntico, nós temos aqui o L como o último sufixo explícito, aqui as fases elas continuam sendo trabalhadas de 1 até N-1, o E que recebe I lida com as extensões implícitas, então nós temos J de L mais 1 até I, que é a extensão J para a fase I. Nós vamos então, notem que quando eu começo a partir de L, eu já tenho uma otimização. Nós vamos então inserir o S de JI na árvore de sufixos, encontramos a posição de inserção utilizando a estratégia de saltar, contar e links de sufixo. Finalmente, se o SI ele pertence a tal, que é o sufixo implícito, nós interrompemos a computação. Caso contrário, nós inserimos esse I no fim do caminho
e ele recebe o último sufixo explícito, se for necessário, como atribuição que vai otimizar a execução do algoritmo. Finalmente a gente retorna tal. Aqui nós vemos a execução do algoritmo, inicialmente para a string S1 da nossa base de dados exemplo. Então nós começamos aqui com o C, começamos num segundo momento com o A, aí com o terceiro momento o 3. Notem que até aqui apenas estamos utilizando aqui essa otimização do E, do sufixo implícito aqui para ter uma otimização. Recebemos um outro A, e aqui nesse caso nós temos AGA, CAGA e GA, que vão ser mantidos aqui no 4. Já no 5, esse processo, quando o A se repete, então o A ele é bifurcado. Aqui nós temos um link de sufixo sendo construído para a otimização. Acrescentamos o A, acrescentamos o G novamente, e aqui nós temos o T finalmente com os vários links de sufixo que são acrescentados e que tornam a computação dessa árvore de sufixos muito mais eficiente do ponto de vista de construção e do ponto de vista de utilização. Na fase 7, que é a última fase, nós percebemos aqui como que as várias extensões são realizadas, né, quando ir as últimas extensões, e que mostram a construção de cada um desses links de sufixos e cada um dos passos sendo realizados. Bom, com isso nós concluímos esse capítulo de mineração de sequências. Vimos que as sequências elas podem ser tanto do ponto de vista de conter gaps ou caracteres inseridos no meio, elas podem ser cadeias, e que isso faz uma diferença significativa em termos do custo de execução do algoritmo. Vimos também que as estratégias de podagem e de utilização do conhecimento adquirido até o momento têm sido fundamentais para tornar os algoritmos mais eficientes.